Por que o título do vídeo é Quando a Vingança é uma Farsa? Porque, no caso do Sasuke, posteriormente é mostrado que a narrativa que ele acreditava e que ele tinha como vingança, na verdade escondia algo que talvez tivesse mudado a percepção que ele tinha sobre o seu irmão. Mas, pra gente poder entender por que o Sasuke buscava vingança, é necessário a gente voltar aí no passado pra entender qual que é a gênese dessa busca por vingança aí contra o Itachi. E isso acontece quando o Sasuke é uma criança, pertencente ao clã Uchiha, irmão de um renomado ninja, né? Um ninja prodígio, que aos 9 anos de idade ele já era Chunin e aos 12 ele já tinha o rank como um caçador Anbu, que é o Itachi Uchiha. E, né, o seu irmão mais velho ele era uma referência pro Sasuke. Mas tudo isso muda naquela fatídica noite em que ele vê o seu irmão dar cabo de toda a sua família, do seu pai, da sua mãe e do seu clã. E o Sasuke, né, fica em choque, né, fica perplexo, temendo o que tinha acontecido, e o Itachi ele vira pra ele e fala que na verdade o que ele estava fazendo era pra testar as suas habilidades, né, as suas próprias capacidades. Deixa o Sasuke viver por um capricho. Depois disso, e depois de ter visto tudo que tinha acontecido ali com a sua família, ele decide se tornar mais forte de ali em diante, né? E começa a ter o objetivo de se vingar do Itachi. E nesse intento ele acaba treinando como ninja da Folha, entrando pro time 7, né? O time que tinha o Kakashi, a Sakura e o Naruto. E aí, conforme ele vai participando de missões ali com os seus companheiros, ele vai criando um vínculo com todos. E aí, depois de certo tempo, né, e aí ele já estava um pouco mais amadurecido, ele começa a ter aquilo como perspectiva de vida. Porém, isso é alterado quando o Itachi, ele reaparece na Vila da Folha, só que nessa ida dele atrás do Naruto. E ali ele já estava como um ativo da Akatsuki. Ele vai atrás do Naruto e o Sasuke fica sabendo e vai atrás do Itachi. E quando ele chega lá, o Itachi, ele não só dá uma corça no Sasuke, o chama de fraco e faz com que ele reviva todos os acontecimentos naquela fatídica noite, né? Através do seu Mangekyo Sharingan, o Tsukuyumi. E o Sasuke fica em coma. Depois de tudo isso que acontece, o Itachi ele vai embora e depois quando ele desperta, o Sasuke, né, começa a ter uma percepção da sua impotência perante ao seu irmão. Começa a perceber que o período que ele estava ali na Vila da Folha, o período que ele estava dentro do time 7, não fez com que ele avançasse. E por um outro lado também que ele estava se esquecendo do seu objetivo principal, que era ir atrás do seu irmão e fazer justiça com as próprias mãos. E por esse motivo ele decide sair da vila, né? Ele sai da vila, tem aquela luta no Vale do Fim contra o Naruto e tem esse período que se passa aí, qual o Sasuke ele fica sob os ensinamentos do Orochimaru e depois de certo tempo ele sente que o Orochimaru já não tinha mais nada para ensinar para ele. Então ele acaba com o Orochimaru, dá cabo dele e depois disso Itachi aparece através de um genjutsu, o convidando para se encontrarem cara a cara, né, para resolver as contas que eles tinham. E o Sasuke vai até o Itachi. E quando ele chega lá, ele se depara com o Itachi, né, no esconderijo do clã Uchiha, e o Itachi pergunta pra ele o que ele via, né, o que ele enxergava com o seu Sharingan. E o Sasuke responde que enxergava a morte do seu irmão. E pergunta pro Itachi, fala, olha, você sozinho não teria conseguido dar cabo de todo o clã. E então o Itachi, ele fala que foi ajudado pelo Madara, né, que na verdade o Madara era o seu mentor e que também tinha convidado o Sasuke para aquele encontro porque na verdade ele almejava obter aí o Mangekyo Sharingan eterno. Então nisso eles travam uma luta muito interessante, muito boa, mas o Itachi ao longo da luta ele vai mostrando que havia algo de estranho, havia algo errado ali. E ao final, o Sasuke basicamente já não tinha mais chakra, parecia ali que realmente ele já não conseguiria derrotar o seu irmão, só que o Itachi ele mostra o Susanoo, né, no caso, a sua técnica suprema, se aproxima do Sasuke e surpreendentemente ele toca a testa dele e cai duro no chão, né, efetivamente ali morto. E quando isso acontece, o Sasuke também acaba desmaiando e o Tobi, na verdade, vulgo Obito, que se passava pelo Madara, ele tinha aparecido ali no cenário da luta e retirado o Sasuke, porque ele iria revelar a verdade sobre o Itachi. E qual que era a verdade sobre o Itachi? Era que o Itachi ele representava um sacrifício fruto de um processo de desgaste do clã Uchiha com relação à Vila da Folha.
tendo aí o seu ápice do desgaste quando a Kyuubi apareceu, né, na vila 16 anos atrás, qual ela acabou quase que destruindo a vila, matando o quarto Hokage, e para os governantes da Vila da Folha, apenas um Sharingan que poderia estar controlando a raposa. Então as suspeitas caíram sobre o clã Uchiha, que naquela ocasião era uma força policial de Konoha, e incomodados com isso, a liderança do clã Uchiha, no caso o Fugaku Uchiha, que era o pai do Sasuke e do Itachi, começou a planejar aí um golpe de estado, né, se rebelar contra a Vila da Folha efetivamente. E o Itachi, ele era um espião. Ele fornecia as informações ali do clã Uchiha para a Vila da Folha e vice-versa. Só que ele já tinha se vinculado à Vila da Folha e não concordava com o seu clã planejava fazer. Ele sabia que isso faria com que a Vila da Folha entrasse numa guerra civil e que posteriormente as dimensões desse conflito poderiam resultar numa guerra mundial, já que a Vila da Folha estaria mais vulnerável. Então, o Danzo, né, e as lideranças ali acabam dando a missão pro Itachi de dar fim ao golpe de estado que estava em curso. E o Itachi ele faz condicionando isso ao Sasuke ser preservado, né? No caso, é ele ser poupado. Então ele faz o que faz. E aí a gente vai até aquela fatídica noite. Só que, obviamente, que o Itachi ele não poderia, a verdade, né? Não poderia vir à tona. Então ele inventa aí uma narrativa falsa pro Sasuke, decide sair da vila, entra pra Akatsuki e fica como um criminoso, né? E de maneira unilateral responsável por tudo que aconteceu ali no clã Uchiha, enquanto as lideranças da Vila da Folha, que tinham incumbido o Itachi dessa missão, acabavam tendo as suas mãos limpas. O Sasuke ele fica sabendo disso, ele começa a se lembrar de alguns momentos que ele passou com seu irmão, quando ele era uma criança, e ele desmorona e ele redireciona o ódio que ele sentia agora para Konoha, se aliando ao Obito. E naquela altura, né, com a invasão do Pen na Konoha, o Danzo ele acaba virando Hokage provisório e o Sasuke vai atrás dele, né? E chegando nele, ele pergunta sobre a história que o Tobi tinha contado para ele, né? Tobi vulgo Obito. E o Danzo ele acaba confirmando essa história, né? E o Sasuke acaba lutando então contra o Danzo, que usava ali os Sharingans implantados no seu braço, tinha as células do Hashirama e consegue derrotar ele. E depois que ele derrota o Danzo, ele fica desgastado, né? Utilizando em excesso o Mangekyo Sharingan e começou a sentir os efeitos colaterais do uso excessivo, né, do Doujutsu. Mas o Obito ele vai ao seu encontro, leva ele para o esconderijo da Akatsuki e faz o transplante ocular para que o Sasuke ele tivesse Mangekyo Sharingan eterno, né, através aí dos olhos do seu irmão. Enquanto isso, né, o Obito, que tinha declarado guerra contra as outras vilas, foi dando início aos preparativos para a guerra. No caso, as 5 vilas elas formaram uma aliança e o Kabuto havia aparecido ali pro Obito e mostra que tinha absorvido o chakra do Orochimaru e pede ao Obito fazer uma aliança e em troca ele usa o Edo Tensei em favor da Akatsuki. E nesse meio tempo, né, o Sasuke ele se recupera da cirurgia ocular e ele sai ali do esconderijo. Ele acaba encontrando no caminho vários Zetsus brancos e decide testar as habilidades ali do Mangekyo Sharingan eterno, né? Uma das técnicas que ele usa, né, que é o Genjutsu, ele absorve as informações de um dos Zetsus branco e entende que o mundo ninja tinha entrado em guerra. E na sequência disso ele vê um ninja e percebe que era o Itachi. Nesse jutsu do Edo Tensei ele tinha sido revivido, né? Ele era um dos ninjas aí que foi trazido à vida, só que diferentemente dos demais, ele consegue sair do controle do Edo Tensei. E o Sasuke, ao ver seu irmão, ele começa a perguntar ao Itachi por que Itachi tinha deixado ele viver naquela noite, entre outras coisas. E o Itachi, fala que tinha deixado ele viver, na verdade, por esperança dele ser punido algum dia pelos seus pecados, por um Uchiha, já que, enfim, ele fez o que fez. E o Itachi, ele tava se encaminhando ao Kabuto. Propõe ao Sasuke, né, que eles derrotassem o Kabuto e, em troca, ele falaria a verdade, enfim, tudo que o Sasuke queria saber. Eles lutam contra o Kabuto e consegue desfazer o jutsu do Edo Tensei. E conforme ele ia desaparecendo, né, perdendo a consciência, ele revela a verdade pro Sasuke, usando o seu Sharingan. E nisso, o Sasuke ele tem uma visão do que tinha acontecido, né, na perspectiva do Itachi. Ele vê que o Itachi ele tinha negociado com o Danzo, que o Danzo tinha passado a missão pro Itachi e que em troca o Sasuke ele poderia viver. E ele também vê uma conversa entre o Itachi e o Shisui, qual o Shisui ele fala que o último recurso que eles tinham, que era um dos seus doujutsus, né, capaz de controlar
controlar a pessoa sem que ela percebesse. Um dos seus olhos ali já tinha sido roubado pelo Danzo, então a situação que estava em curso na verdade era irreversível. E ele termina falando que não importava o caminho que o Sasuke decidisse tomar, ele continuaria sendo o Itachi da Vila da Folha, mas também sempre amaria o Sasuke. Vendo tudo isso, o Sasuke ele começa a se perguntar o que é um clã, uma vila, até mesmo se questiona o que ele era, né? O que é ser um shinobi. E atrás de respostas, ele decide trazer o Orochimaru de volta. Traz o Sannin de volta e eles acabam indo pra Konoha atrás das respostas que o Sasuke queria, porque ele tava decidindo ou se ele continuava e se vingar contra Konoha, ou se ele preservava a vontade do seu irmão, proteger a vila. E o Orochimaru, dentro do antigo templo do clã Uzumaki, ele acaba trazendo os 5 Hokages de volta à vida. Então o Senju, né, conta o que significava ser um shinobi pro Sasuke, como a vila foi fundada, que na verdade era um lugar onde as demais famílias, os demais clãs, eles pudessem viver em paz. E isso incluía também os Uchiha. E com a visão mais ampla aí da trajetória do clã Uchiha, desde a fundação de Konoha até o sacrifício de seu irmão, ele decide que protegeria a vontade do seu irmão, né, de preservar a Vila da Folha. E aí ele parte para o campo de batalha. Ele aparece lá enquanto toda a aliança ninja estava lutando contra o Obito, contra o Madara, e acaba declarando que na verdade ele que seria o Hokage, né? Todo mundo estranha essa afirmação dele, mas eles lutam contra o Madara. Ele ativa o Mugen Tsukuyomi, que na verdade era uma forma de reviver a Kaguya Otsutsuki. E eles derrotam o Madara, derrotam a Kaguya Otsutsuki, precisando apenas liberar todo mundo, todo o restante do mundo, do Genjutsu Eterno. E eles precisavam do Rinnegan, do apoio do Sasuke para que fosse concluído. Mas o Sasuke ele olha e fala que ele só liberaria todo mundo da ilusão depois que acabasse com os 5 Kages. E ele decide dar cabo dos 5, e propondo ali uma revolução. E ele controlaria o mundo ninja pelas sombras, por mais que as pessoas elas odiassem ele, viessem odiar. Na visão dele, isso era necessário para manter a paz, né? E aí ele usa o exemplo do Itachi, que o Itachi ele tinha servido como um sacrifício e ficou com a mácula, né? Ficou com a mancha de ser um Nukenin, de ser um genocida. E por mais que ele fosse odiado e procurado, por ter feito o que fez, ele conseguiu manter a paz na Vila da Folha, na verdade ser um herói oculto. Ele usa isso como exemplo para justificar que o Itachi deveria ter sido o Hokage e ele seria o Shadow Hokage. E obviamente o Naruto ele olha isso e discorda, né? O Naruto diz que na verdade o Sasuke não tinha entendido nada sobre o Itachi. E o próprio Itachi, depois que ele foi revivido pelo Edo Tensei e tinha encontrado com o Naruto, ele reconhece que tinha errado com relação ao Sasuke e a trajetória que ele achava que o Sasuke seguiria se vingando e aí voltando como herói para a Vila da Folha, na verdade ela não se concretizou. E ele entende que de maneira unilateral definir os rumos que uma pessoa ou um conjunto de pessoas ele pode seguir é falível, fica passivo de erros, enfim, de um desfecho inesperado. Devendo se contar, portanto, com pessoas aí que partilham do mesmo desejo, da mesma vontade que você. Então, com tudo isso em conta, né, o Naruto ele luta contra o Sasuke, acaba em empate, e aí o Sasuke ele vê que o quão longe o Naruto ele acaba indo, né, porque ambos perdem um braço, o Naruto ele perde um braço para poder resgatar aí o Sasuke a sanidade. E depois de certo tempo ele acaba percebendo que seu amigo ali da Vila da Folha jamais deixaria que o Sasuke ele trilhasse esse caminho, né, de isolamento, que concretizasse esse plano, né, de ser o Shadow Hokage, de controlar as pessoas pela sombra e tudo. E ele desiste, né, no final das contas, ele desiste ali do seu ódio, né, da sua ideia tirânica, querer controlar o mundo, acreditando, né, no posicionamento do Naruto e na sua filosofia. Então, para poder concluir, melhor dizendo, eu diria que a vingança do Sasuke ela se provou uma farsa, né, no final das contas, porque, em primeiro lugar, teve uma narrativa falsa ali plantada pelo Itachi, de que, na verdade, ele era um vilão e ele era um sacrifício ao final das contas. O segundo ponto que eu citaria seria como o Sasuke ele redirecionou os sentimentos que ele tinha pelo seu irmão para se vingar da Vila da Folha. Depois que ele teve uma compreensão mais ampla e ouviu da própria boca ali do Itachi, que na verdade ele era um Uchiha e pertencia ainda à Vila da Folha, né? E isso dissuade ele, né? E em terceiro, que não é propriamente a vingança, né? Mas sim um equívoco dele. O fato dele achar que ele entendeu a postura do Itachi, mas ter um comportamento basicamente tirânico ali, né? Se ele se tornasse o Shadow Hokage, como se fosse uma Madara 2.0, né? A verdade é essa. E é isso, meus amigos, né? Eu acho que talvez o vídeo fique um pouco extenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo café.